Vamos lá, a Câmara aprovou o projeto de socorro a estados e municípios que perderam a arrecadação com a pandemia do coronavírus. O pacote não prevê contrapartida de governadores e prefeitos, como queria a equipe econômica de Paulo Guedes. Aliás, essa proposta ela já foi bastante desidratada. A primeira versão tinha um impacto de 220 bilhões de reais. O valor aprovado gira em torno de 80 bilhões. Esse texto segue agora para o Senado, onde o governo já articula uma redução desse montante para 40 bilhões de ajuda, então, a estados e municípios. Muita gente se aglomerou nas agências da Receita Federal em todo o país desde a madrugada de ontem. Muita gente tentando regularizar a sua situação, já que começou hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para quem está no cadastro único, não recebe Bolsa Família e não tem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. Essas pessoas lá nas agências da Receita Federal, elas reclamavam que não conseguiram solicitar ou finalizar o atendimento pela internet. Aliás, tem muita gente também que nunca chegou a ter o cadastro de pessoa física, o CPF, que é necessário para o recebimento agora desse auxílio emergencial. Olha só, esse recebimento que está sendo feito a partir de hoje é via transferência bancária. O saque em espécie, para você ter o dinheiro na mão, isso só vai acontecer no dia 27 de abril. Uma informação que foi dada na noite de ontem pela Caixa Econômica Federal. Bastante demora nesse calendário. Nessa terça-feira, a pandemia do coronavírus deve chegar a quase 2 milhões de pessoas contaminadas, com mais de 120 mil mortos em todo o mundo. Apesar de sinais positivos, como a queda de casos em países europeus e na China, a pandemia não atingiu ainda o seu pico. Essa é a afirmação da Organização Mundial da Saúde. Os números devem chegar a quase 2 milhões de pessoas contaminadas de coronavírus no mundo, isso é número de hoje, deve chegar a quase 2 milhões, então, com mais de 120 mil mortos em todo o mundo. Apesar de sinais positivos, como queda de casos em países na Europa e na China, a pandemia ainda não atingiu o seu pico. Essa informação é da Organização Mundial da Saúde. No momento, 90% dos casos estão concentrados na Europa e Estados Unidos. A agência, a OMS, prepara uma operação milionária para ajudar os países mais pobres com equipamentos. Um primeiro voo será realizado hoje, terça-feira, a partir da Etiópia, para garantir o fornecimento a todos os países africanos. Na França, na Europa, o Emmanuel Macron, o presidente do país, anunciou ontem que a quarentena será prorrogada até o dia 11 de maio. E assim vai acontecer em outros países da Europa. A abertura vai acontecer de forma gradual. Por exemplo, a entrada de estrangeiros e atividades culturais na França estão suspensas indefinidamente. A Espanha começou a permitir a atividade de alguns setores da economia, mas o impacto do afrouxamento desse isolamento social é bastante incerto, porque em países asiáticos que haviam controlado a disseminação do vírus, uma segunda onda do surto já é temida. Pois é. Vamos para o Brasil? A presidência da República classificou como sigilosos os exames que Bolsonaro fez para detectar se foi infectado com coronavírus e se negou a divulgar os resultados dos testes. Esse pedido foi feito pelo portal UOL ao governo via Lei de Acesso à Informação. Lembrando que Bolsonaro fez esses exames no dia 12 e 17 de março, após ele voltar de uma viagem aos Estados Unidos. Ao menos 23 autoridades que estavam na comitiva presidencial nessa viagem aos Estados Unidos contraíram o coronavírus. Bolsonaro afirmou que o teste deu resultado negativo para a Covid-19 nas 2 vezes em que ele foi testado, mas ele nunca apresentou os documentos. Sobre todas essas notícias, sobre o panorama internacional e nacional, a gente conversa agora com Pedro Zambada, jornalista do Diário do Centro do Mundo. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Como é que vocês estão? Estão conseguindo ouvir minha voz? Minha imagem tá boa para vocês aí? Perfeito, imagem e som, tudo ok, Pedro. Queria começar conversando com você sobre essa questão dos exames de Bolsonaro. Inclusive, nos bastidores rola uma informação de que, se é que ele esteve positivo e se encontrou com apoiadores em manifestações, isso poderia dar base a um processo de crime, de responsabilidade. Portanto, esses testes nunca serão revelados para que isso não aconteça.
mas é um caso singular no mundo de um líder que não apresenta resultados do exame que foi testado. É um líder que não apresenta resultados, né, Thalita, e que está numa situação muito delicada. O que acontece, a gente não pode esquecer, esse governo não gosta de transparência de dados, o UOL pediu a informação, segundo a lei de acesso à informação, a lei de transparência, inclusive, que foi implementada no governo Dilma. A gente deve recordar sempre que no primeiro ano do governo Bolsonaro, o vice-presidente e o próprio presidente fizeram um esforço para alterar essa lei. Agora a gente tem o presidente da República não atendendo essa solicitação de esclarecimento para a sociedade, até para a sociedade, se o exame de fato for negativo, bastava ele simplesmente mostrar o exame negativo e assim as pessoas ficariam tranquilizadas. E ele vem dando sinais muito estranhos, Thalita. Ontem, foi vista algumas imagens dele em Brasília, sentado no meio-fio, cercado por seguranças que não queriam que aquelas imagens fossem expostas, numa cena muito estranha em Brasília. E agora há pouco eu tive a notícia também que na saidinha ali que ele dá no Palácio do Planalto, ele ficou cerca de 3 minutos ouvindo aquele pessoal naquele chiqueirinho que fazem elogios a ele e não disse nada para as pessoas e saiu. Ele vem dando sinais, assim, parece que ele está, se ele não está com Covid-19, a impressão que a gente tem é que ele está, no mínimo, gripado, mas o presidente da República, ele está dando uma margem aí, primeiro, do ponto de vista dos jornalistas, de alguém dar o furo que ele estaria, talvez, realmente com a doença, e, de outro lado, abrindo uma brecha para o Congresso e para as autoridades, até o STF. O ministro Gilmar Mendes vem dando entrevistas, não a respeito do quadro de doença do Jair Bolsonaro, mas dizendo que se ele atentar contra a Constituição, o Supremo vai se manifestar. Então ele está abrindo uma brecha aí para uma tempestade perfeita para ser atribuído, de fato, algum crime de responsabilidade. Pode ser realmente envolvendo a própria saúde do presidente da República. Mas é o seguinte, mais um dia de conversas, de discussões em relação à permanência de Mandetta no cargo de ministro da Saúde. As informações de bastidores é de que Mandetta teria perdido o apoio da ala militar do governo. Então, estaria numa situação um pouco mais delicada do que na semana passada, quando ele tinha esse apoio da ala militar. Bolsonaro também está numa saia justa, porque caso demita Mandetta, vai cair sobre ele a conta de mortes das próximas semanas, que já foi anunciado que a gente vai viver esse pico nos próximos meses, e se não demite, ele tem alguém a quem culpar, mas que o enfrenta a todo momento. Então é uma situação complicada, e quem acaba sofrendo com tudo isso somos nós, a população brasileira, que fica sem rumo em meio a uma pandemia de coronavírus aqui no país. Thalita, o que a gente pode depender da situação do Mandetta é a seguinte: ele deu uma entrevista no domingo para o Fantástico, claramente ali desacatando o chefe, dizendo que há uma dupla orientação dentro do governo federal a respeito da própria pandemia do coronavírus. E o xadrez, a interrogação que a gente fica em cima dessa briga intestina do governo Bolsonaro, é o papel dos militares. A gente sabe que o general Braga Neto, que é o responsável pela Casa Civil, impediu a demissão do Mandetta, quando houve, de uma certa forma, até uma comoção das instituições, com manifestações aí veladas de ministros e de também deputados e senadores totalmente contrários à saída do ministro da Saúde, atribuindo a ele um pequeno êxito que o governo federal teve em algumas medidas de quarentena, mas o que tá claro agora é que, assim, a entrevista que o Mandetta deu para o Fantástico, de uma certa forma, foi uma provocação vista pelos militares como gratuita. E, de uma certa forma, também, a gente não pode tirar isso do radar. O general Mourão postou na manhã de hoje, na manhã não, 11 horas, quase meio-dia, ele colocou um post que dava um duplo entender ali, se ele estava endossando o Bolsonaro ou se ele estava, de uma certa forma, dizendo que ele não tem comando dentro do próprio governo. Falando de uma maneira muito simples e direta para o nosso público, Thalita, os militares eles estão fazendo, de uma certa forma, um jogo duplo. Eles sabem que existe uma ala de eleitores e de até pessoas dentro do governo Bolsonaro que ainda estão fiéis
a essa ala ideológica, estão ainda fiéis a essa manifestação contra a esquerda, então eles estão, de uma certa forma, agradando esse público, e, por outro lado, eles estão mantendo o presidente tutelado para seguir as orientações da OMS. É isso que a gente pode entender um pouco dessa briga. Por exemplo, o que dá a entender isso? Se sair o Mandetta, de uma certa forma, os militares vão querer fazer o intermédio dessa transição, e a gente fica em dúvida realmente se vai ser o Osmar Terra ou outro nome que vai assumir a vaga do ministro da Saúde, se isso acontecer, Thalita. Só para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a figura de Sérgio Moro, né, dentro desse enfrentamento à pandemia. Parece que ele soltou uma frase que foi creditada a ele, está nos principais portais, de que ele teria dito que se trata de uma questão de saúde, não dá para a gente prender o vírus, e, portanto, ele não apresenta nenhuma solução nesse momento na pasta dele. A gente sabe, a gente conversou inclusive ontem aqui no Bom para Todos com o pessoal da Ponte de Jornalismo, com a Maria Tereza Cruz, que existe um perigo iminente no sistema carcerário em relação ao coronavírus, e o ministro da Justiça não apresenta nada em relação a esse problema que está configurado, que já está colocado. E solta uma frase como essa agora nesse momento. A gente não pode esquecer, Thalita, que o Sérgio Moro, também nas notícias recentes, o Jair Bolsonaro disse que ele não fez nada para ajudá-lo nessa crise do coronavírus e que ele pensa apenas nele mesmo. Isso saiu nas colunas políticas como uma informação de bastidor do que o presidente pensa sobre o ministro. Então, de uma certa forma, o Moro, a impressão que eu tenho é que, com todo esse contexto que a gente acabou de abordar aqui, falando dos militares, de uma certa forma, mandando no Bolsonaro, no Mandetta tentando guiar a condução da crise do coronavírus numa direção e o Bolsonaro indo em outra, indo em padaria, abraçando as pessoas, tendo o perigo dele pegar a doença ou transmitir a doença. Eu acho que o Sérgio Moro, nesse momento, de uma certa forma, ele está fazendo um cálculo político. Se ele tem uma pretensão de se tornar candidato, ou mesmo a própria vaga do STF que ele ainda quer, eu acho que ele está tentando, de uma certa forma, se desprender da figura do Jair Bolsonaro, sem por outro lado, abandoná-lo totalmente. Por isso que as coisas, eu acho que estão tão confusas, Thalita. O pessoal sabe que o Bolsonaro atrapalha as coisas, mas, ao mesmo tempo, não querem perder esse capital político que ele conquistou nessas eleições, que a gente sabe que é muito controverso. A gente vê muita ambição política e pouca ação de enfrentamento ao problema de verdade, né? Na hora tem que cuidar das pessoas, né? Não é? Pedro Zambarda, jornalista do Diário do Centro do Mundo, muito obrigada pela participação, Pedro. Sempre um prazer. Um beijo para você e até a próxima. Sempre um prazer participar. Beijo. Beijo, Thalita. Tchau, tchau.